Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise da vitória do Vasco por 3-1 contra o Marcílio Dias e classificação na Copa do Brasil. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de pegar pelo Google, né? Que aí é mais fácil de explicar, mas lá não estava aparecendo as escalações, só estava aparecendo, enfim, aquelas informações mais básicas. Então, vou trazer aqui através do 365 Scores, tá? Que é um aplicativo que eu gosto e não é propaganda, tá? Então, vamos lá. Começando pelos destaques do Vasco, quem que dá para destacar? Já dá para destacar o Léo Jardim. O Léo Jardim fez um bom jogo, quando foi exigido fez boas defesas. Teve bola na trave do Marcílio Dias, que passou perto ainda no primeiro tempo. Se envolveu em alguns lances de bolas aéreas que ele tentava sair, acho que 2 lances assim, e o Daronco não deu falta, e aí ou foi uma saída ruim ou o Daronco que errou, mas ele estava envolvido nesses lances, de qualquer forma foi bem. O Medel muito bem, traz muita segurança. Quem que dá para destacar? O Galdames muito bem na partida, com bons passes. O terceiro gol da partida, que foi do David, é um passe espetacular dele, foi muito bem no jogo. O Rossi muito bem, primeiro tempo principalmente aberto pela direita, fez um inferno ali na defesa do Marcílio Dias, fez o que quis. Segundo tempo ele joga mais aberto pela esquerda, vai bem também. Enfim, o Rossi foi muito bem na partida. O Verratti muito bem na partida, fez o golzinho na assistência do Rossi, ajudando muito na parte defensiva também. É incrível, um cara que tem o quê? 35, 36 anos, não sei, o Verratti. Conseguir ajudar tanto, ter tanto gás, cara, isso daí é realmente impressionante. O Adson fez o golzinho que ali vale destacar, se tivesse VAR, não teria sido validado, tá ok? Porque bateu no braço do Verratti, aí você pode até falar, tava colado, mas não interessa, de atacante, quando tem participação em gol assim, já é considerado falta, só em lance de defesa, que não é. Então, tocou no braço dele, por mais que fosse tipo só um movimento assim, na teoria quase colado, mas isso interfere completamente, seria anulado, provavelmente, se tivesse o VAR. E o terceiro gol teria que traçar a linha, porque foi no detalhe a posição do David. Cadê aqui? Do David, que entrou e fez o gol. Foi no detalhe a posição dele, se estava impedido ou não. Então, 2 gols muito polêmicos do Vasco. Vale destacar isso daí. O Praxedes entrou no meio, o João Vitor entrou na lateral direita, né? Um zagueiro que é muito alto, tem uma bola aérea boa e ainda tem uma técnica boa, então é por isso que ele pode entrar na lateral, já que marca bem também, sai pro jogo. O Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, né? Entrou bem, mais aberto no meio, mas fazendo uma proteção pro Piton, e aí quando entra o Praxedes, ficou tanto o Matheus Carvalho quanto o Praxedes nesse meio de campo para fazer uma proteção justamente pro Piton poder atacar bastante. E do outro lado o João Vitor mais preso e o David podendo subir. Então fez exatamente os opostos dos dois lados. Colocou 2 volantes ali pelo lado mais para a esquerda para dar proteção para a subida do Piton. E do outro colocou um zagueiro na direita para deixar o David mais solto na frente. Então muito bem estruturado esse segundo tempo por parte do Ramon Dias. Também entrou o Sforza no intervalo, roubou boas bolas, distribuiu bem o jogo. O Vasco quase fez um golaço, cara. Acho que foi um chute do Rossi. Só no 1-2, assim, troca de passe linda, cara. E é um Vasco que se reforçou bem, né? A gente já vê aqui os nomes, ó. O Sforza foi uma grande... Eu não sei se é Sforza. Enfim, foi uma grande contratação. O João Vitor, uma grande contratação. O David pode agregar bastante. O Rojas foi uma grande peça para ajudar no elenco. O Galdames, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara e gostei bastante do futebol dele. O Adson foi uma boa contratação também, então se reforçou bem o Vasco e a vitória passa muito pelo Rossi e pelo Galdames, na minha visão, tá? Esses dois do meio para frente para mim foram os principais do Vasco, tanto o Rossi quanto o Galdames, gostei muito. Destaques do Marcílio: o Felipe, o goleiro, foi muito bem, fez boas defesas. O Vitor Guilherme fez boas jogadas. O Ayrton toda hora cruzando, mas não conseguiu ter grandes cruzamentos. Eu acho que o gol do Marcílio foi um cruzamento dele, né? Que teve uma casquinha no meio e o Zé Eduardo apareceu sozinho ali para fazer o gol de cabeça. Mas ele teve o quê? Pelo menos uns 15 cruzamentos no jogo, cara. Tinha muita liberdade para poder jogar a bola na área. O Araújo roubou muitas bolas.
O Juninho Tardelli tem muita qualidade, tá? O irmão do Diego Tardelli. O Técio fez boas jogadas, cortando pro meio, né? Que é canhoto. O Zé Eduardo fez o golzinho. Ainda entrou o Rafinha, o Felipe Santos e o Wendel Santana, que entrou mais centralizado, fazendo centroavante. Acho que é isso, não vou me prolongar muito não. E não vou nem pegar as estatísticas, porque aqui fica meio desregulado, eu não consigo deixar muito montadinho, que nem no Google é só apertar o botão, já só troca de guia. Aqui vai, reorganiza aqui, fica bagunçado, enfim. Então deixar só assim mesmo, mas não gerar um jogo muito bom. Primeiro tempo, um jogo que eu não estava torcendo para nenhuma das duas equipes, eu estava torcendo pelo futebol, estava torcendo por emoção, e foi um jogaço, cara, jogo doido. Bola na trave do Marcílio Dias, o Léo Jardim fazendo grandes defesas, do outro lado o Vasco quase fazendo o terceiro gol com o Medel e o Felipe fazendo defesa, enfim, primeiro tempo espetacular, cara, e o Marcílio Dias fez um jogo muito bom no primeiro tempo, jogo igual praticamente que o Vasco com uma postura de ter mais calma, ter mais a bola, e o Marcílio, quando espetava essa bola lá no ataque, sempre encontrava espaços, poderia ter feito 2, 3 gols ainda no primeiro tempo, se não fosse o azar de bola na trave, se não fosse o Léo Jardim, se não fosse o chute para fora, enfim, mas produziu bastante. Vai para o segundo tempo, o Marcílio tenta fazer uma pressãozinha a mais, mas não consegue. Aí o Vasco deixa o Marcílio ter mais a bola, mas o Marcílio não consegue produzir tanto assim no segundo tempo, a não ser com chute de longe, não produz mais chances tão claras. E por outro lado, o Vasco nos contra-ataques muito perigoso, fazendo boas jogadas. Teve o gol do David, que matou o confronto ali, né? Já que com o empate o Vasco já passaria, venceu tranquilo por 3-1, principalmente por causa do segundo tempo do Vasco, que foi muito bom, trouxe muita segurança e garantiu o placar nesse 3-1. Por outro lado, o primeiro tempo, jogo maluco, saiu 2-1 pro Vasco, mas poderia tranquilamente ter saído 2-1 Marcílio, 2-2, 3-2 Marcílio, porque foi um jogo muito movimentado no primeiro tempo. E aí no segundo o Vasco tranquiliza e conduz o resultado. Craque da partida para mim fica entre o Galdames e o Rossi. Vai pro Galdames, tá? Gostei demais da partida dele. Sem o Payet, ele conseguiu ter mais liberdade, né? Por não ter esse camisa 10 para fazer o jogo acontecer, ele teve que tentar orquestrar mais o time, aparecer mais à frente, e foi muito bem. O passe dele pro David espetacular, distribuindo bem o jogo, gostei muito dele. Nunca tinha ouvido falar antes do Vasco contratar. Ele já tinha feito o gol contra o Botafogo, né? O gol de empate, o gol do 1-1, e enfim, gostei bastante do futebol dele. Para mim foi o craque da partida, o Galdames. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.